E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de livro review e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um livro fantástico que mudou a minha vida, sério. Se tem um livro que eu preciso indicar para vocês aqui, é esse livro aqui. E gente, que livro fantástico que é esse daqui? Graça Futura, do John Piper. Gente, se você não leu esse livro ainda, cara, você precisa ler esse livro. O subtítulo dele aqui, ó, é O Caminho para Prevalecer sobre as Promessas Enganosas do Pecado. É muito difícil, gente, crentes não saberem quem é o John Piper. Mas, gente, o John Piper é esse senhorzinho aqui, ó, que eu vou colocar a foto dele aí, e eu quero ler aqui pra vocês um pouco sobre quem é o John Piper. Gente, eu sou fã desse cara, sou fã desse velhinho, sou fã desse velho, porque, meu, ele é fantástico, ele é teologicamente conciso, ele é um ótimo professor e pregador. Gente, eu tiro o chapéu pra ele, eu aprendi muita coisa com ele, as pregações dele, aquela pregação Faça Guerra, todas as outras pregações famosas dele marcaram muito a minha vida. Por isso, gente, eu tenho um profundo respeito e amor pela vida e ministério do John Piper e eu quero ler um pouquinho aqui da breve história dele que fala assim: o John Piper, ele é pastor na Bethlehem Baptist Church, Igreja Batista de Belém, em Minneapolis, Minnesota, desde 1980. É autor e teólogo respeitado. Já foram vendidos mais de 2 milhões de exemplares dos seus livros, incluindo A Supremacia de Deus na Pregação, O Sorriso Escondido de Deus, O Legado da Alegria Soberana, Em Busca de Deus e Irmãos, Não Somos Profissionais, todos publicados pela Shed Publicações. Obteve o título de doutor em teologia da Universidade de Munique e lecionou na área de estudos bíblicos durante 6 anos no Bethel College, antes de se tornar pastor. Ele e sua esposa Noel têm 4 filhos e uma filha. Gente, esse livro aqui do Graça Futura, o John Piper, não sei se vocês sabem, mas ele levou 25 anos para escrever esse livro aqui, um livro extremamente fantástico. Como eu já falei, esse livro mudou a minha vida. E o que ele vai falar nesse livro aqui? Ele vai falar sobre a questão da graça futura que nós encontramos na palavra. É a questão das promessas de Deus. Nós nos agarrarmos às promessas de Deus e as promessas de Deus ser uma chave para que nós vençamos o poder do pecado. Gente, isso é muito forte. Eu resumi de uma maneira Blaster, Mega, Blaster, Megazord resumida. Essas últimas frases que eu disse, que se resume às promessas de Deus, mas não é só isso, tem muito mais coisa envolvido. Quero dar uma lida no sumário aqui para vocês, ó. Ele começa com uma introdução do porquê e como este livro foi escrito, e ele fala essa história dos 25 anos. A introdução 2, tem uma introdução 2 que é só para teólogos. Ele fala para os teólogos que vão ler esse livro aqui. E lembrando que todos nós, estudantes da Palavra de Deus, das Escrituras, nós somos teólogos, né? Nós estamos estudando Deus, estamos estudando as Escrituras. Aqui ele também fala para esses que são leitores da Palavra, para cristãos que se aprofundam no estudo sistemático da palavra de Deus, que todo mundo deveria fazer isso. Ele fala para esses, né? E aí ele vai separar o livro em alguns pequenos livros e algumas pequenas partes. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Eu quero ler o título dessas partes. Título 1, o adversário da fé na graça futura. A graça gratuita e futura, o lugar essencial da graça passada, janelas para as obras da fé, a natureza da fé na graça futura, a graça futura imerecida e condicional, o poder santificador da fé na graça futura. Gente, esse capítulo é fantástico. A batalha contra a incredulidade na graça futura, esse capítulo também é muito top. E a finalidade da graça futura, que é o fim dela, para que ela serve, né? E aí ele termina com ansiando por Deus e vivendo pela fé. Gente, eu quero também ler aqui alguns assuntos que ele fala nos capítulos para vocês se inteirarem. Ele fala sobre
a ética do devedor. Gente, isso aqui é extremamente necessário nos nossos dias para a nossa geração, porque ele fala de devemos tentar restituir a Deus, retribuir a Deus por aquilo que ele fez por nós. Gente, não, nós não devemos fazer isso, mas isso é um mal que tem corrido em meio aos jovens da nossa geração, em meio à igreja da nossa geração. Gente, e ele fala sobre isso de um jeito extremamente didático, fantástico, maravilhoso esse capítulo aqui. Ele fala também sobre a gratidão quando ela não funciona bem, quando a gente não consegue liberar uma verdadeira gratidão a Deus, né? E ele também já começa o livro falando sobre como aplicar esse poder purificador, né? A fé na graça futura versus a ansiedade. Aí depois ele fala sobre fé na graça futura versus orgulho. Ele fala da fé na graça futura versus a vergonha inapropriada. Ele também fala a fé na graça futura versus a impaciência, versus a cobiça, versus a amargura, versus o desânimo, a lascívia. Gente, então ele vai também falar de áreas específicas. E todas essas áreas que eu li aqui são áreas que quase todo mundo aqui tem dificuldades, né? Então, esse livro ele é muito aplicável na nossa vida, não só de conhecimento, mas também de vida prática, de vida cristã. Por exemplo, olha o capítulo 16, ele fala assim: satisfeitos com tudo que Deus é para nós em Jesus. O John Piper, o ministério dele tem uma ênfase muito forte nisso, de satisfação em Deus, de satisfação em contemplar a beleza de Deus, no ser de Deus. E isso é uma herança muito forte do Jonathan Edwards. E aqui no último capítulo do livro ele vai falar sobre a dívida que ele tem com Jonathan Edwards, porque a teologia do Edwards fundamentou ele para escrever esse livro aqui. E, gente, tem muito mais coisa aqui que vocês podem ver e aprender neste livro. E eu quero encerrar o vídeo por aqui, porque não dá tempo de falar sobre tudo. Eu queria um dia poder fazer uma série aqui no canal só sobre esse livro, só que a série ia durar anos. Eu não sei se vira, e eu tô me focando para terminar pelo menos as séries que eu já comecei. Mas, gente, link para comprar o livro aqui na descrição. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, comprando pelo link aqui embaixo, vocês ajudam o canal, ajudam aqui o canal a crescer. Vocês também ajudam o canal dando um like nesse vídeo aqui, mostrando para o YouTube que é relevante. Então, gente, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo. Se você também é um amante de leitura, interessado em John Piper, interessado em vencer práticas de pecado, gente, esse livro aqui é bom, mudou minha vida, cara, sério, falei isso no começo, falo de novo agora, é um dos livros aí que você tem que ler, cara. Olha o tanto de anotação que eu fiz aqui desse livro, e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tudo bem? Vem fazer parte aí dessa nossa comunidade que estamos construindo aqui para seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá, beleza? Tchau pra vocês, até mais.